bem, 6 e 2. E atenção, Paraíba, e atenção, e atenção. Vamos começar o programa de hoje. A violência que não para. A violência que continua assustando, tirando a tranquilidade de todos os brasileiros. 3 pessoas foram baleadas na tarde de ontem no Distrito Mecânico, aqui na capital paraibana. Vitor Hugo, 21 anos de idade, morreu no local do crime. Um idoso e um adolescente de 16 anos foram vítimas de bala perdida. O repórter Águia, ele que sempre voa alto na informação, traz agora os detalhes dessa história na tela do Tribuna Livre. Vem, Águia! Estamos aqui no Distrito Mecânico, próximo ao antigo Matadouro. As informações que a gente recebeu foram essas, de que o Vitor Hugo, ele acabou morrendo aqui no local. Um mecânico foi baleado e ainda um adolescente com 16 anos também sofreu um tiro. Foi levado para a UPA de Cruz das Armas e já foi transferido para o Hospital de Trauma. A delegada, doutora Josenise, ela está aqui no local, acompanhando a perícia juntamente com os policiais militares que chegaram aqui e fizeram o isolamento da área. A delegada está chegando para que ela possa trazer as poucas informações que ela colheu aqui no local. Doutora, são poucas informações? São. Até agora, esse em óbito, um senhor de mais de 60 anos que estava trabalhando e provavelmente sofreu um disparo de bala perdida, né? Que está passando por cirurgia, a gente não tem como falar com ele no momento. E falam em um adolescente que teria sido socorrido por populares, mas isso aí a gente está tentando confirmar no Hospital de Trauma. E a senhora já tomou conhecimento que esse Vitor, que está em óbito, teria passagem pela polícia? Sim, a própria família disse que ele já foi preso, já cumpriu pena e que não trabalhava e morava aqui na comunidade sozinho. Logo em seguida que a nossa equipe chegou por aqui, também tomou conhecimento que ele era de outra localidade e veio morar aqui há pouco tempo. Também ventilou isso para a senhora? Não, eu ainda não falei com o familiar dele que está aí, mas o que disseram é que não moravam aqui, não deu muita informação. Pelo que a gente viu, foram mais de uma pessoa, porque existem várias cápsulas aqui jorradas ao solo. Sim, tem muitas cápsulas, mas eu perguntei ao perito e todas do mesmo calibre. Então, por enquanto, ainda não dá para a gente dizer se partiu ou não da mesma arma, porque é o mesmo calibre. Se fosse mais de um calibre, a gente já teria certeza. Vejam que foram vários tiros, porque pelo que a gente vê, ele levou tiros na parte da frente, como também na parte das costas. Aquela van que encontra-se ali também, ela acabou sendo atingida com um tiro na parte traseira. Mais à frente, onde tem aquela fita de isolamento, alguns furos também foram registrados pela polícia e por aqui ficaram vários estojos, né, de pistola, possivelmente, como a delegada trouxe aí essas informações. A Polícia Militar foi a primeira a chegar aqui no local, fez o isolamento da área, mas também passaram poucas informações para as pessoas que aqui estão. Agora, nós registramos aqui, Berg, vem comigo, uma câmera de segurança, bem aqui, ó, como vocês bem podem ver agora nas imagens do Berg Souza. Será que está funcionando ou não? Porque essas imagens aqui, se realmente essas pessoas que moram nessa casa passar as informações para a delegada, fica mais fácil para saber se esses homens estavam em um carro, de que cor e até mesmo de que marca ou de motocicleta. Olha, eu comento esse caso daqui a pouquinho, porque eu tenho que chamar a minha querida Sabrina Barbosa. Ela está ao vivo do Trauma para atualizar justamente a situação das 2 vítimas de bala perdida que foram socorridas lá para o Trauma. A nossa querida Sabrina Barbosa tem os detalhes, a atualização desses dois, com a situação dessas 2 vítimas. Bom dia, minha querida Sabrina Barbosa. Tribuna Livre. Bom dia, Rubem Júnior, bom dia vocês que estão acompanhando a nossa programação no Tribuna Livre, um bom dia para todo mundo. Olha, essa terça-feira a gente já amanhece falando um pouco sobre esses casos que vocês acabaram de acompanhar aí, uma repercussão grandiosa que houve muito tumulto lá no bairro do Distrito Mecânico com esse ataque a tiros, onde algumas pessoas foram baleadas, inclusive 2 adolescentes
foram baleados, vieram socorridos aqui para o Hospital de Trauma. Tem um idoso que estava trabalhando próximo ao local que também foi baleado. Esse idoso foi socorrido para o Edson Ramalho, mas a gente está aqui no Hospital de Trauma para atualizar esses dois casos. Mas recapitulando um pouco essa ação, um jovem que foi morto, como vocês viram aí, o rapaz que foi identificado como Vitor Hugo, ele já teria passagem pela polícia, segundo a delegada Josiane Andrade, que atendeu toda a ocorrência. Os adolescentes que deram entrada aqui, um de 16 anos, com ferimento de arma de fogo, o nome dele não foi identificado por ser adolescente. O Hospital de Trauma, no boletim, já preserva essa situação, mas já recebeu a alta médica ontem mesmo, porque a bala teria pego de raspão nesse adolescente de 16 anos. Já o outro adolescente que chegou a dar entrada aqui, John Anthony Leite, na verdade não é um adolescente, já se torna um jovem, porque ele tem 18 anos e por isso a identidade dele foi levantada aqui no Hospital de Trauma. John Anthony Leite da Silva, de 18 anos, deu entrada aqui no Hospital de Trauma com ferimento de arma de fogo. Nessa situação, ele veio atendido por um carro particular e permaneceu aqui com toda a observação e deu entrada de forma consciente, passou direto para a equipe de cirurgia vascular sem conduta cirúrgica no momento, ou seja, ele foi passando pela equipe de cirurgia para ver se teria necessidade, mas não houve a necessidade, sendo que ao prestar o exame, o estado geral dele é regular. Agora há pouco saiu o boletim de trauma com essa atualização, ou seja, esse adolescente, esse jovem de 18 anos, o John Anthony, permanece internado aqui no Hospital de Trauma. Já a questão do idoso, que era um mecânico, que foi vítima também de bala perdida, ele estava trabalhando próximo à situação, ele foi socorrido também por terceiros, sendo que esse idoso não deu entrada aqui no Hospital de Trauma, ele foi direto ao Edson Ramalho. A gente não tem ainda atualização sobre o quadro de saúde dele, já que ele teria sido socorrido em direção ao Edson Ramalho. Mas, segundo algumas testemunhas, o idoso apenas recebeu uma bala, na verdade, de raspão, ou seja, não comprometeu a saúde dele nesse sentido. Volto com você, Rubens, direto aos estúdios da TV Arapuã. Sabrina, pelas informações, obrigado. A gente continua neste assunto ainda, porque a polícia militar prendeu horas depois 2 homens suspeitos de envolvimento no crime que ocorreu justamente no Distrito Mecânico e também localizou o carro possivelmente utilizado no homicídio. O veículo havia sido roubado no bairro do Esplanada para a prática do crime, esse justamente aí no Distrito Mecânico. Nós temos também os detalhes dessa história. Quem volta trazendo essa informação é o nosso querido Águia, voando alto na informação. Vem, Águia! A Polícia Militar acaba de chegar aqui com 2 presos acusados de participação nesse homicídio lá no Conjunto Distrito Mecânico. O que é que você tem a dizer a respeito desse preso? Desse homicídio? Não tem nada a ver com isso não, Tem não? Aí está o Sargento Moreira. Por aqui, Sargento. Sargento Moreira está trazendo esse rapaz aqui. O acusado nega que participou do homicídio. O Sargento Geraldo está aqui com a gente. É o Tenente Moreira, estava rebaixando aqui a patente. Olha só, o Sargento Geraldo agora vai trazer o outro acusado. Estamos trazendo essa informação em primeira mão. Esses 2 homens foram presos, acusados de participação na morte do Vitor Hugo, lá no Distrito Mecânico. Os policiais militares tomaram conhecimento que eles participaram desse crime. O que é que você tem a dizer a respeito dessa informação? Eu não matei ninguém não, nunca matei ninguém na minha vida não. Por que essa acusação contra você? Fui pago pra trazer um carro, tá o canto, olhava carro, olha o carro, eu outro menino. Eu disse, tá o carro em tal canto. Eu disse, eu vou deixar, eu sabia dirigir carro, chamei outro menino pra deixar comigo. Mas esse carro que tá no reboque participou aí do crime, né? Você tá sabendo disso? Eu sabia não, senhor. Olha o carro, senhor. As primeiras informações são essas, de que esses 2 homens estavam com esse carro, e esse carro tem participação nesse homicídio e nas 2 tentativas. Aqui está o veículo, ó. É esse Renault Clio, que vocês agora estão vendo nessas imagens, que a Polícia Militar tomou conhecimento a princípio e, de repente, encontrou esses 2 homens com esse veículo. Então, quer dizer, agora eles vão ter que se explicar para a delegada a respeito desse fato. Quem passou esse carro para eles? Ou será que eles emprestaram esse carro para a prática do crime e, de repente, devolveram a eles e eles foram flagrados com esse veículo? Vamos mostrar a placa desse carro aqui, porque se alguém tiver alguma dúvida, vai tirar. BAE
175, como vocês agora estão vendo agora nas imagens do Berg. Renault Clio de cor preta, olha só, esse carro aqui possivelmente participou aí desse homicídio do Vitor Hugo, de 21 anos, lá no Distrito Mecânico, e onde um adolescente com 16 anos foi baleado e um pai de família trabalhador acabou sofrendo um tiro de bala perdida. Todos dois socorridos para o trauma, já continua por lá e possivelmente esse carro aí é roubado. Deixa eu ver aqui. Cidadão, sem lhe mostrar, o senhor é o dono do veículo? Isso, sou sim. Esse carro foi roubado? Foi roubado antes de ontem, um motorista meu, eu alugo o carro também para aplicativo. E estava no distrito mecânico vendo outro carro lá, quando houve os disparos, após identificado, né? Pô, todo mundo se escondendo, quando eu vi o carro passando, era o meu carro. Fui atrás da moto. Esse é o meu. Isso, fui atrás da moto, comuniquei que o pessoal aqui, dos meus amigos aqui da polícia, já modularam, foram atrás e deu tudo certo, graças a Deus. Quando eu identifiquei, tinha uns 5. Dentro do carro? Dentro do carro. Coloquei atrás, quando identifiquei que tinha armamento, que ia haver a troca de tiro, me identificaram também, eu peguei a direita, né, me distanciei. Quando voltei para a avenida, já estava lá na frente, perto do Tambiá. Foi quando eu perdi de vista, né, por conta do trânsito, mas falei com os amigos aqui, o pessoal foram falando entre os grupos, foram, né, se comunicando, graças a Deus, identificaram o baleado, fui lá no trauma, identifiquei, ela foi detido lá. E graças a Deus aí, com o apoio dos amigos aqui da polícia, recuperaram o carro. Qual foi o bairro que o carro estava? Foi em Cruz das Armas. Cruz das Armas. Isso, a tomada de assalto foi lá no Esplanada. O que me chama a atenção nesse crime é justamente o crime em cima de outro crime. O roubo de um veículo para a prática de um crime ainda mais agravante, que foi justamente o homicídio praticado no Distrito Mecânico ontem e 3 pessoas vítimas de bala perdida. Ou seja, nenhum trabalhador, no exercício do seu mistério, que é justamente trabalhar, estar lá no seu trabalho, está livre da violência nesse país. Quantos fatos dessa natureza nós temos registrado? Em que o alvo é uma pessoa, no caso aí o alvo era o Vitor Hugo, segundo a própria polícia afirmou categoricamente, o alvo era o Vitor Hugo, de 21 anos de idade, mas durante os disparos, no afã de matar o Vitor Hugo, alguns desses disparos atingiram 3 pessoas que não tinham nada a ver com a história. O que tem de concreto é de que ninguém está livre da violência nesse país. Ninguém está isento de repente, entrar para a estatística da violência. Seja vítima de uma bala perdida, seja aí porque tem ligação direta com as práticas criminosas, como é o caso do Vitor Hugo. O que ele andava praticando, o que teria cometido, também não chegou a informação até a nossa equipe, até o fechamento ontem do horário da redação aqui da nossa TV Arapuã. Mas a delegada doutora Janice Andrade, competente delegada, já tinha informação de que o Vitor Hugo tem sim participação no submundo do crime. E talvez essa seja a principal motivação para que ele ontem fosse assassinado. Só que aí, além do alvo, outras pessoas foram baleadas. Estavam no exercício do seu mistério, trabalhando. Distrito Mecânico é uma área de trabalho, de muita gente trabalhadora, que trabalha dia a dia, se não nas lojas de peça, mas nas oficinas mecânicas, nas borracharias, nos estabelecimentos comerciais ali embaixo. Nós estamos vivendo tempos horríveis, tempos difíceis, não só na Paraíba, mas no Brasil como um todo. Não se teme mais nada nesse país. As nossas autoridades precisam fazer algo urgentemente para que possa não acabar, que não acaba nunca, mas diminuir esta sanha da violência. Diminuir esse furor da violência que tem crescido assustadoramente. De Cabedelo a Cachoeira dos Índios, nós temos registrado na Paraíba, nos últimos meses, nesses primeiros 6 meses de 2023, mortes constantes, assassinatos constantes, feminicídios constantes. E aonde vamos parar?
Que situação é essa que nós estamos vivendo? Que mundo é esse que nós estamos presenciando? Que nós estamos sendo testemunha? Eu acho que nos piores momentos da humanidade, esta geração está testemunhando. Porque não se tem mais pudor em praticar nada. Se mata ao bel prazer. Se mata quando quer e onde quer e a hora que quiser. Porque nós não temos justamente leis. Aliás, leis até temos, mas uma justiça, né? Nós não temos uma ação efetiva que possa fazer com que quem pratique crime nesse país pague verdadeiramente pelos crimes cometidos. Tá aí, o Vitor Hugo envolvido com o crime, estava no meio da rua, estava em liberdade total, vivendo como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque no Brasil não se tem leis capazes de manter bandidos verdadeiramente presos nas cadeias. Vitor Hugo é apenas um exemplo de tantos outros que praticam crimes, mas que estão nas ruas delinquindo novamente, porque não há um projeto legal, positivo, que realmente ressocialize essas pessoas quando vão para os presídios. Nós não temos uma estrutura carcerária capaz de ressocializar ninguém. Pelo contrário, nossas penitenciárias são faculdades pós-graduadas em fazer criminosos, em aperfeiçoar criminosos. O cara entra muitas vezes ladrão de galinha e sai assaltante de banco nesse país. Essa que é a verdade. E, infelizmente, o nosso país está vivendo uma verdadeira Babilônia em chamas. Babilônia em chamas. Uma Babilônia em chamas, onde o povo não sabe a quem recorrer, a não ser se apegar tão somente a Deus. Porque eu saio todos os dias da minha casa para trabalhar, mas saio debaixo da proteção espiritual. Não saio sem fazer a minha oração. Não passo na porta desta empresa sem fazer a minha oração espiritual, para que possamos estar blindados. Porque é isso que estamos vivendo verdadeiramente. Já diz e canta tribo de Jah, uma Babilônia em chamas. São 6h19 na Paraíba, 6h19 na Paraíba, 6h20 agora. Muito bom dia para você. Obrigado pelo carinho da audiência. Você que nos acompanha no Tribuna Livre na manhã desta terça-feira. E atenção, Paraíba.